Ok. Ótimo. E a aula é sua. Muito obrigada, antes de mais nada, Rogério, por você ter esse trabalho, essa dedicação e o tempo, a paciência que você sempre nos dá. E a gente te ama. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre digo, né? O palestrante ele tem duas vantagens. Primeiro, ele precisa se estudar para preparar, então, né? Ele está aprendendo, ou tentando aprender, né? E segundo, depois que o palestrante fala, ele está falando para a orelha que está mais próxima dele. Quem é? A própria, não é? Então a gente está falando para a gente mesmo, né? Então a gente está falando o que a gente acredita, que não é necessariamente o que a gente consegue fazer, né? Então às vezes a gente olha para aquele palestrante, olha que palestrante, né? Santificado, angélico, nada disso. O palestrante é um ser humano normalmente muito pior do que quem está assistindo, né? Porque ele que está com a obrigação de fazer o serviço ali. E eu acho que eu me incluo nessa categoria, então vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente consegue. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. Todo mundo vendo? Sim. Todo mundo, sim. Então, hoje o nosso tema é relativo a materializações, né? E olha que interessante o link que a gente pode fazer. Quando você, por exemplo, tem alguma facilidade, alguma condição material, por menor que seja, tá? E você oferta aquilo para alguém, para aquela pessoa que está recebendo, é uma materialização. Olha que interessante. Você está sendo médium de materialização com os recursos que você tem ali. Pode ser até uma coisa material, mas pode ser uma coisa, vamos dizer, pode ser um carinho que você faça, pode ser uma palavra, né? Você está materializando aquela emoção, aquele consolo. Então, olha como nós somos poderosos, né? Na verdade, muitas vezes a gente perde as oportunidades de materializar, no sentido mais amplo, né? Alguma coisa que possa ajudar o nosso próximo, que possa ser aquilo que o nosso próximo precisa naquele momento, né? Mas o nosso tema fala de materializações mais concretas, né? Materializações propriamente ditas, né? E a gente está vendo aqui a ilustração da capa de um livro bastante interessante, que é o livro cujo título é exatamente esse, Materializações Luminosas, do Rafael Ranieri, né? O Rafael Ranieri é um delegado de polícia, né? E ele, na verdade, usou os seus talentos de profissionais, vamos dizer assim, né? A sua capacidade de discernir, de investigar, de checar, de pesquisar, para avaliar sessões de materialização e eventos de materialização realizados pelo médium Peixotinho, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais adiante, né? Mas é interessante, quem quiser ler, você consegue até fazer download pela internet desse livro, né? Então, aqui a gente vê uma cena vamos dizer, do pesquisador, a médium aqui no chão, né? E o espírito materializado aqui logo acima dela. Então, esses fenômenos de materialização com base em ectoplasma, né, que a gente vai falar bastante de ectoplasma hoje, eles foram muito comuns em todos os tempos, mas mais recentemente, né, no século XIX, começo do XX, né, atraiu a atenção de muitos pesquisadores, pensadores, né, cientistas da época, e coincidiu com aquela febre, né, todas aquelas manifestações, desde Hydesville, né, os fenômenos das mesas girantes, aquilo despertou um interesse muito grande de toda a sociedade. E eles começaram a se aprofundar nas pesquisas. Então, você tem fotos, né, da época, e você tem, então, vamos dizer, naquela época, né, o Carlos Richet inventou esse termo, ectoplasma, só que hoje a palavra ectoplasma é usada em duas categorias, né? Se você pegar pelo dicionário, você tem a definição em biologia, tá? Então, em biologia, o que é? É a camada mais externa do citoplasma. A gente até vai ver uma célulazinha para a gente entender isso, né? Em parapsicologia, ou, né, vamos dizer, no nosso jargão de espiritualismo, né, espiritismo também,
é a substância visível considerada capaz de produzir materialização do espírito. E isso em termos de definição de dicionário. Lógico, a gente vai ver pelas explicações de André Luiz depois que o conceito é muito mais abrangente que isso. Mas só para explicar vamos dizer, a origem das palavras, né? Então aqui vocês estão vendo uma célula humana. Ou uma célula humana não, uma célula em geral, né? Então a gente tem a nomenclatura dela aqui, né? Você tem o citoplasma, que é essa região maior aqui da célula, do lado de fora, né? E em zoologia, o ectoplasma, o córtex celular, é a camada periférica do citoplasma, ou seja, essa região azulzinha clara aqui mais para fora, tá? Isso seria o citoplasma. O Richer, certamente, ele imaginou esse nome, possivelmente mentalizando talvez até o citoplasma de uma célula, né? Para a gente visualizar melhor, imagina a clara de ovo, tá? A clara do ovo é a região do ectoplasma, que o ovo é uma célula, né? Uma célula gigante. Então é uma coisa meio gelatinosa, meio assim, né? Então daí que vem a origem do nome, só por curiosidade para a gente ter essa noção, né? Então o Charles Richer ele montou essa palavra, né? Usando os termos do grego ectos, fora, e plasma, formação, né? Então, por que ele está colocando isso? Porque é uma formação que sai, né? Vamos dizer, é expelida pela nossa organização psicobiofísica, vamos dizer assim, né? Esse Richer, ele era um pesquisador, ele foi prêmio Nobel de medicina, né? Ele foi o criador da metapsíquica, né? Então, na definição dele, é uma substância semelhante a uma sorte de protoplasma gelatinoso, inicialmente amorfo, que sai do médium e toma forma mais tarde. Richer, ele estudou em vários médiums, tá? Esse fenômeno, mas principalmente na Eusápia Paladino. Essa Eusápia Paladino é uma médium muito famosa, tá aqui a fotinho dela, né? Daquela época, né? E ela foi estudada até por outros pesquisadores, né? Então, William Crookes, que foi químico, físico, descobridor do metal tálio na época, uma das maiores autoridades científicas da época. Cesare Lombroso, né? Nasceu em 1835, viveu até 1909, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminalista, antropólogo, cientista. Combatente do espiritismo, reconheceu sua legitimidade quando sua mãe, desencarnada, materializou-se através da mediunidade de Eusápia, dando-lhe um beijo. A fim de evitar fraudes, a médium encontrava-se com as mãos presas por duas pessoas. A estatura da médium era mais alta do que a mãe do espírito, do que o espírito materializado da sua mãe. Então, olha que interessante. A gente não está falando, como eles mesmos argumentam, de pessoas, vamos dizer assim, crédulas ou que tivessem, vamos dizer, uma tendência de uma facilidade maior para serem ludibriadas, nada disso, né? Eram as cabeças mais bem preparadas daquela época, que estavam analisando o fenômeno. E sempre com um olhar cético, né? O cientista sempre olha com um olhar cético. Ele não quer acreditar sem ter um embasamento necessário para isso, né? E haviam outros, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos: Ernesto Bozano, Gustav Gelley, né? Alexander Aksakov e etc. Eu não vou nem pronunciar esses nomes aqui, né? Eu deixo para a Gabi depois, se ela quiser, ela capricha para a gente aqui. Enrico Morselli, né, um médico psiquiatra italiano que, após o seu encontro com a média italiana Eusápia Palatino, com quem realizou 30 sessões de materialização de espíritos, acabou por convencer-se da realidade dos fenômenos, tendo declarado a sua mudança de pensamento. Então, esse era um cético que mudou o pensamento. Então, eu vou ler aqui o finzinho das observações dele, né? Opa, pior ainda para os cientistas que ficaram surdos e cegos diante de todos os fenômenos, de todos a afirmação, não de sectários e crédulos, mas de graves e dignos observadores, como William Crookes, Oliver Lodge e Charles Richer. Então, isso aqui é como se a gente tivesse, vamos dizer, uma academia de ciências, né, da época, analisando o fenômeno. Tá? Por que é importante a gente falar dessa maneira? Porque a gente sabe, né, isso nós que estamos no meio espírita sabemos, que existe, que a vaidade, vamos dizer, é uma característica forte, né, na natureza humana.
E a gente sabe também que vamos dizer, muitos médiuns, assim como não só na mediunidade, tá? Mas em qualquer atividade humana, a vaidade ela é grande, ela se manifesta. Então vocês imaginem um médium, vamos dizer, psicofônico, vai? Ele vai ter que psicofonar uma mensagem. Aí não vem a inspiração. Existe a chance dele ser, vamos dizer assim, autoiludido e falar aquela mensagem achando que é um espírito e não ser? Existe essa possibilidade, a gente sabe que sim. E a gente sabe que é comum. Então, por isso que a gente tem que ter o discernimento quando a gente ouve qualquer coisa, né? De passar pelos crivos, né? Da mensagem, se é boa, qual é o fundamento, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Se a gente transferir essa realidade para a manifestação material, a gente tem o mesmo fenômeno. Então, vocês imaginem, uma médium, a própria Eusápia Paladino, tá? Ela estava bem, ela estava, vamos dizer, com a mente dela preparada, ela estava com o quesito moral em ótimo desempenho, tudo isso. E vocês imaginem se um dia ela não conseguisse realizar o fenômeno. Será que ela, ou não necessariamente ela, mas algum outro médium, poderia tentar, vamos dizer, iludir e fantasiar, ou fazer montar um cenário para fazer acreditar que era uma materialização sem ser? Certamente, isso aconteceu muito. Tá? Então, daí é que a gente encontra muita polêmica. Se você analisar essas fotos antigas que a gente vai ver, tá? Como essa, aqui a gente tem uma, tá? Quem garante que essa foto é verdadeira ou não? Ninguém garante, tá? Então nós não sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos que esses fenômenos foram analisados por cientistas da época que ficaram convencidos, mas nós também sabemos que houve muita mistificação. E cabe a nós, né, analisar os fenômenos, analisar o porquê, se era para o bem ou não, se era cobrado ou não, tudo isso para a gente discernir, né? Embora a gente vai ver que não é muito importante isso, tá? O importante é o que é o quesito moral, né? É por que ele está sendo feito, né? E não o fenômeno que a gente está visualizando. Mas voltando então um pouquinho para ectoplasma, né? Então a gente sabe que ele é oriundo do ser reencarnado, não é produzido pelos espíritos desencarnados, isso é importante. Não é o espírito que produz o ectoplasma, ele precisa do ser encarnado para isso, tá? A substância que flui para fora do corpo físico do médium ectoplasta, efeitos físicos, fenômeno mediúnico através dos orifícios naturais do corpo, mais comumente pela boca, nariz e ouvidos, seja inconscientemente, seja por inteligências externas. Tá? Então, vamos dizer, as inteligências externas, elas ajudam o médium, elas vão trabalhar, como a gente estudou bastante no Missionários da Luz, e a gente vai falar disso, né? Apesar da origem ser o corpo do médium, né? Pelo menos numa parte dos fluidos, é necessário o concurso dos espíritos para a qualidade do fenômeno, né? Então, aqui é Rogério, médico. posso fazer uma pergunta Pode, aí? aliás, Você, diga. quando você fala assim, que você precisa do espírito para fazer também essa situação do ectoplasma, tá? Esse ectoplasma que o encarnado possui, ele só serve para isso? Ou eu, como encarnada, uso ele para outras coisas? Não, ele, vamos dizer, ele serve para muitas coisas. Quer dizer, tanto que, vamos dizer, se você vê, os espíritos, eles vão manipular esse ectoplasma e gerar coisas muito diferentes. Sim. Né? Então, mas eu digo, para mim, encarnada, o ectoplasma me ajuda em algo fisicamente? Não, o ectoplasma é um material que você vai doar para outros, tá? É uma doação que você está fazendo. Aquela energia está contida em você de outra forma. Tanto que, vamos dizer, aquilo pode até exaurir você, né, no fenômeno. Então, porque aquilo é energia psicobioquímica sua, pessoal. Entendeu? Então, vamos dizer, você ajuda a si mesmo. Espera um pouquinho só. Desliga, por favor, o microfone. Porque a gente está em 2 microfones aqui, dá um eco que fica ruim. Então, você, por exemplo, no seu pensamento, tá?
Você pode se autocurar, mas você não precisa gerar ectoplasma para o ectoplasma voltar para você para se autocurar, tá? Os fenômenos são intrínsecos, são internos, né? Entendi. E a gente nem sabe exatamente como é que eles ocorrem. Era isso que eu queria, era essa É minha... isso, tá bom? do- Pessoal, se Obrigado. alguém que mais quiser interromper, fazer pergunta, à vontade, tá? Então, vamos lá. Aqui é um caso interessante, né? No dia 11 de dezembro de 1893, foi realizada uma sessão onde a médium era a senhora Deperrance, né, da Finlândia. Ocorreu uma desmaterialização parcial do seu corpo, que foi comprovada pelo tato, inclusive. Então, eis como ela própria, apesar de sentir intensa dor por ocasião da constatação dos fatos pelas testemunhas, chamou a atenção dos circunstantes para este fato. Toque aqui, o senhor Selin exclamou, é extraordinário, eu vejo a senhora de Perrance, ouço-a falar, mas apalpando a cadeira, acho-a vazia, ela não está aqui. Apenas encontro o seu vestido, né? Nessa mesma ocasião, outras 4 pessoas puderam verificar o fenômeno, todas elas exprimindo assombro e espanto diante do inusitado acontecimento. Aqui a gente tem vamos dizer, um relato dos fenômenos de materialização do espírito Kate King, pela médium Florence Cook, pesquisador William Crookes. A pulsação do espírito materializado foi verificada por um médico, né, que usou lá um kit de medição de óxido de carbono para constatar se estaria presente esse óxido de carbono, que é presente na respiração normal, né? E houve a reação, ou seja, o espírito materializado ele produziu o mesmo óxido de carbono que um ser encarnado. Então, novamente, né? O cético vai dizer, mas isso poderia ser falsificado? Sim, poderia, né? Se você colocar uma pessoa lá, ela vai ter o tal óxido de carbono. Só que você vê aqui, o cientista está ali do lado dela, então é muito difícil enganar uma pessoa que tenha vamos dizer, um preparo para isso dessa maneira, dessa distância, né? Novamente, mais fotos do William Crookes com a Florence, né? E aí a gente vem um pouquinho mais próximo do nosso cenário aqui, que é o cenário que é o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, né? Então, esse Peixotinho é muito interessante. Vocês derem um Google depois, vocês vão encontrar uma produção, né, de vídeo que é a história do Peixotinho, narrado pelos filhos dele, que ainda vivem, né? É muito interessante. A personalidade dele, quer dizer, longe de ser um santo, né, perfeito, ele teve muitos problemas na juventude e tal, mas era uma pessoa extremamente boa, extremamente generosa. Então a gente vai ver os dois lados dele e é bastante interessante. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui, depois quem quiser dá um Google lá e assiste, tá? Mas ele conviveu com o Chico Xavier, né? E chegou a realizar experiências na casa do Chico, permitindo materialização de amigos conhecidos do Chico, né? Aqui abaixo a gente vê fotos, né, de algumas sessões onde o espírito materializado pedia, por exemplo, para que se cobrisse o pé com parafina quente, líquida. A parafina escorria, depois o espírito se desmaterializava e ficava uma botinha, né, de parafina guardando o formato do espírito ali. E essas peças existem guardadas aí em museus por aí afora, até hoje, né? Como é que você faz uma peça dessa sem ser por esse processo, né? Aqui do lado a gente vê algumas fotos, né, em que seriam espíritos materializados. Se vocês vão ler na literatura, em muitos casos, vamos dizer, os que faziam a mistificação, né, usavam uma foto de revista, colocavam um véu em volta, etc. e tal, para aparecer uma foto como essa aqui. Dá para saber se essas aqui são legítimas ou não? Não dá. Não temos como, tá? Então a gente fica com os relatos. Com relação à fonte de informação, né? A gente tem os pesquisadores, além da revelação espiritual, né, por André Luiz, Emmanuel e outros espíritos, a gente tem os pesquisadores, né? Então, que a gente citou, esses do final do século XIX e início do XX. A gente teve Hernani Guimarães Andrade, muito mais recente, um pesquisador
que também vocês podem dar um Google, teve muita, a fotinho dele aqui, né? Engenheiro, se não me engano, né? Também pesquisou profundamente. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra, né? Que a gente vê aqui, já falamos dele, né? Mais envolvido com os fenômenos da pineal. Paulo César Fructuoso, né? Ele é médico e médium do Centro Espírita Frei Luís, do Rio de Janeiro, né? O pai desse, Paulo César, já era médium, né? E esse centro é famoso, porque pratica materialização até os dias de hoje, né? Principalmente ligado a curas, né? A tratamentos de pessoas com câncer e tudo mais, que é a especialidade terrena do Paulo César como médico também, né? André Luiz Emmanuel, a gente tem como dizer, um colosso, né, de informações para a gente estudar e se aprofundar, que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem vários livros, como esse, Materializações Luminosas, do Rafael Ranieri, que vocês também podem pesquisar. Materialização do Amor, Vida e Obra de Peixotinho, por Humberto Vasconcelos e outros. Esse livro, Materialização do Amor, Vida e Obra de Peixotinho, eu não consegui baixar, mas ele deve existir em algum sebo, em algum lugar, né? Também interessante a gente ver posteriormente, né? Então, pelo espírito Aulus, né? Vamos partir um pouquinho para a revelação espiritual, né? Conceito de ectoplasma. Então, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica. Assim, como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, olha que interessante, é um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem maiores proporções em relativa madureza para a manifestação necessária dos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos encarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total, as entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos da levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Olha que interessante. Substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Olha que definição fantástica, né? Então, o ectoplasma, vamos dizer, quando ele está num ambiente preparado, ele vai seguir fielmente a mentalidade, o pensamento do médium e dos espíritos que estão acompanhando, né? Então, é interessantíssimo, né, essa descrição profunda, né, do que é e como funciona, né? Então, a gente tem alguns aspectos do ectoplasma, só para a gente se situar, né? Aspecto, então, como a gente viu, né? Clara de ovo e tal. Viscoso, difícil manipulação, frio, úmido, gorduroso, gelatinoso, raramente apresenta seco e duro, pode ser percebido pelo tato como uma teia de aranha. Coloração, né? Algumas vezes apresenta-se quase transparente, com reflexos leitosos, também escuro e acidentado. É mais comum na coloração esbranquiçada. Na luz, aqui é um detalhe importante, sofre a influência da luz do dia e da luz branca. Nessas condições é preciso que haja muito ectoplasma e condições especiais da ectoplasmia. Luz com tonalidade avermelhada é ideal para os trabalhos. Então ele é sensível à luz. Uma luz forte ele vamos dizer, meio que dissipado, né? Existe também esse livro, né, do Carlos Richer, Os Fenômenos de Materialização na Vila Carmen. É possível fazer download e ele relata, então, em detalhes, né, as investigações que ele fez naquela época. É mais ou menos parecido com o livro do Ranieri, só que escrito pelo Richer com os fenômenos da época. Tá? Quer dizer, são as técnicas e como ele se certificou daquilo, né?
O Eu Rogério, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. faz você primeiro, Gabi. Tá. Que você está falando aqui sobre a cor do ectoplasma, né? Aham, A minha pergunta é que eu estou pensando sobre os centros vitais, né, no nosso sim. corpo, que a gente pode imaginar as cores, né? Aham. E isso é ligado, assim, à energia que a gente recebe ou doa pelos nossos centros vitais. É, é o ectoplasma ou ainda é outra coisa? Os centros de força, na verdade, é outra coisa, né? Os centros de força, vamos dizer, eles são vórtices, vamos dizer, canais por onde a gente, né, interage, vamos dizer assim, com, o, com a atmosfera menos densa, que vai em todos os níveis. Então, do nível mais perispíritico, o mais próximo do mundo material, até a sutileza dos mundos superiores, né? E as cores são coisas que a gente nem imagina como seres humanos. Você não consegue nem imaginar, né, as possibilidades, as variações. Os espíritos narram e dizem que não tem palavras no vocabulário humano para definir as cores e sons e fenômenos que eles, vamos dizer assim, percebem ou Observa. enxergam, né? Então, o ectoplasma, ele é, vamos dizer assim, um subproduto ele é como se fosse uma argila, vamos dizer assim, uma argila que está disponível para o nosso pensamento ou para o pensamento dos espíritos. É diferente dos vórtices de energia dos chakras e dos centros de força nossos. São coisas diferentes, tá? Sim. A aura da Tipo, gente tem a ver com isso? por exemplo, a aura da gente é uma emanação, né, É da porque nossa você falou que energia. envolve tudo. Isso. E Mas tem. são coisas diferentes, né? Vamos dizer, porque o fenômeno do ectoplasma ele é gerado dentro da célula, né? Segundo os espíritos falam. Vamos dizer, ele é exudado, ele sai de célula por célula. É diferente o fenômeno. Ele Entendi. não é uma coisa que está ligada propriamente, vamos dizer, permanente, né, com você. Ele tem uma utilidade naquele momento, naquele fenômeno. Entendi. Diferente da sua aura psicobiofísica ali, está Isso, sempre com você. Depende do seu entendi. estado É mental, de por isso tudo que eu isso. confundi, porque a aura, a gente fala, depende do estado mental, como você Sim. tá, ela tem cores, aí conforme você falando isso, depois da pergunta da Gabi, Aham. a gente imagina, será que o Sim. ectoplasma tem alguma coisa a ver com o que a gente ouve falar disso, né, de aura? São coisas diferentes, né? Tá bom. Coisas diferentes, tá bom? Rogério, Oi. a gente tem controle sobre o nosso ectoplasma ou não? É porque eu estou pensando sobre umas histórias que a gente já conversou em aulas anteriores, sobre quando uma pessoa, por exemplo, ainda não chegou no seu tempo de vida definido, né, anteriormente, mas por causa de um acidente de carro, por exemplo, ele acaba morrendo, e daí daí solta, né, o ectoplasma, e os vampiros vêm e pegam essas energias. Uhum. Eu acho que é isso, pelo que eu estou me lembrando, é isso que acontece. Mas então esse ectoplasma solta de um corpo morto, né? E que daí é possível ser pego por espíritos que querem se aproveitar disso. Mas, Olha, assim, eu que estou vivo, eu tenho controle sobre o meu ectoplasma? uhum. Olha, você tem certamente controle sobre o ectoplasma porque você tem controle sobre o seu pensamento, tá? Então você tem controle. Agora, é um trabalho que exige, e eles frisam muito isso, vamos dizer, uma quantidade de espíritos e de recursos muito grande para que você realmente tenha controle propriamente sobre ele, tá? Então, você sozinha tem algum controle, mas numa sessão de materialização existem assim centenas de espíritos que estão ali cada um na sua função, fazendo, vamos dizer, o necessário para que aquilo aconteça da melhor forma possível, tá? Agora, a gente pode imaginar que existem também fenômenos que são assistidos
por espíritos menos esclarecidos, vamos dizer assim. E você vai ter o fenômeno de materialização, às vezes não tanto para o bem, tá? Ou com uma certa mistificação, uma certa coisa, porque o fenômeno é, vamos dizer, psicobioquímico, né? Ele não depende necessariamente da sua condição moral para acontecer. Mas para acontecer para o bem, ele depende. Sim. Tá? É mais ou menos isso que você lê vamos dizer, na mensagem de André Luiz, e principalmente sobre isso, sobre essa questão que você colocou. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Depois vamos ver se a gente, até o fim da palestra, a gente falar mais alguma coisa, talvez esclareça um pouco melhor. Tá? Sim. Então, aspecto viscoso, né, de difícil manipulação, frio, úmido, gorduroso, gelatinoso, ralamente... isso aqui já passou, é o próximo, peraí. Plasticidade pode assumir qualquer forma sob a influência de uma inteligência exterior. Dilata-se e se expande com facilidade. Ao final do processo de materialização, é reabsorvido pelo médium. Então, por aqui, a gente vê que o ectoplasma em si não é uma coisa inteligente, tá? Ele não tem uma inteligência intrínseca. Ele é como se é uma argila mesmo, tá? Na mão de uma inteligência exterior ou da sua inteligência. Sensibilidade é influenciado pela ação mental. Após sua esterilização, o ectoplasma poderá retornar ao médium mantado com partículas que poderão causar reações no médium. Tocando, o médium receberá o toque, causando sensações diversas em seu organismo. Vômito, tosse, enjoo, queimação, etc. Densidade pode apresentar-se de forma sólida, líquida e gasosa. Odor, às vezes inodoro, também pode lembrar o gás ozônio. Aqui é uma coisa interessante, você vê como, às vezes a gente precisa ir fundo no estudo, tá? O odor de gás ozônio, André Luiz vai explicar para a gente que não é um fenômeno, não está ligado ao ectoplasma em si, mas sim a uma desinfecção do ambiente que os espíritos procedem, e para isso o ozônio é muito bom, né? Ele desinfeta o ar, tanto que se usa até hoje para tirar cheiro de carro, de automóvel, etc. e tal. E ele é bactericida, viricida, o ozônio liquida com os micróbios, né? E possivelmente, né, o ozônio tem até a possibilidade de invadir as regiões mais sutis, né? Porque eles citam isso. Então, tem ali vamos chamar assim, o duplo etérico do ozônio, vai? A matriz perispiritual do ozônio atua no plano espiritual também. Aí a gente tem aqui uma questão importante sobre penetrabilidade. Tá? Então é importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob a nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto do transporte, trespassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. Isso está em Domínios da Mediunidade, capítulo 28. Aqui é interessante a gente fazer uma observação, né? Por exemplo, nós, seres humanos encarnados, né? Quando você pega a sua mão e posiciona em cima de qualquer objeto sólido, tá? Você sente aquele objeto sólido, certo? Mas se eu disser para vocês que a sua mão... Então, por exemplo, estou apoiando minha mão aqui na mesa, tá? Apoiei. A minha mão não encosta na mesa nunca. É impossível encostar a mão na mesa. Vocês vão acreditar em mim ou não? Não. Não. Mas eu vou dizer que é isso que acontece. E sabe por quê? Porque eu faço assim, tá? Por que uma mão minha não passa pela outra e vai parar do outro lado, tá? Pelo seguinte, porque a minha mão ela é feita de células, as células são feitas de átomos, os átomos têm elétrons na sua camada externa. E os elétrons, eles se repelem uns aos outros. Então, quando eu faço assim, o que acontece? Os elétrons dessa superfície
querem encostar nos elétrons dessas, só que o campo, vamos dizer, eletromagnético microscópio não deixa. E é daí que vem a sensação de toque em qualquer coisa que a gente pegue. Então, na verdade, vocês imaginam o seguinte, imaginem que eu consiga eliminar essa atração eletromagnética, aliás, atração não, desculpe, repulsão, tá? Se eu conseguisse fazer isso, as minhas mãos passariam uma pela outra, ó, aconteceria isso. Só que a gente consegue fazer isso, nós humanos encarnados? Não. Não. Agora, os espíritos conseguem? Conseguem. Sim. Eles conseguem. Agora, e é interessante porque, ó, eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver com a aula, mas só para vocês entenderem. Imaginem duas galáxias, tá? As galáxias vão se chocar. Um dia vai acontecer isso com a Via Láctea e Andrômeda, tá? Vocês podem imaginar, nossa, vai ser um tal de bater estrela com estrela? Não vai? Vai. Não vai. Vai. Sabe por que não vai? Porque as estrelas estão tão distantes umas das outras que quando há um choque de galáxias, uma estrela nunca bate com a outra, de tão longe que elas estão umas das outras. A mesma coisa dá para se dizer em relação aos núcleos dos nossos átomos. Eles são tão pequenininhos em relação às eletrosferas, vamos dizer assim, né? Que se você conseguisse fazer isso, não ia ter choque de átomo com átomo, porque eles estão muito longe uns dos outros. Então, é conversa doida, meio doida, né? Mas é só para vocês terem uma noção aqui das coisas que podem acontecer, tá? Mas, Rogério, Oi. então, o fato por a gente conseguir encostar uma mão no outro e os espíritos não, é por causa que a gente tem ectoplasma e os espíritos não? Não, é porque a gente tem um corpo físico, né? A gente tem um corpo físico. Então, o corpo físico é que não deixa você fazer isso, tá? Sim. Tá. Possivelmente, se você está no plano espiritual, tá? Você não vai fazer isso, você não vai fazer só porque sua mente não deixa. Mas você não tem mais corpo. A sua mente vai estar tão condicionada a você não conseguir fazer isso, que talvez você não consiga. Mas é só um condicionamento. Isso no plano espiritual, tá? Sim. Então, é isso que a gente aprende, né? Uhum. Então, segundo Hernani Guimarães Andrade, no livro Espírito, Perispírito e Alma, ele definiu aqui ectoplasma para facilitar o entendimento. Ele até criou uns termos, né? Ectoplasma mineral, o ectomineroplasma, originário dos materiais minerais, ectoplasma vegetal, ectofitoplasma, quando extraído dos vegetais, ectozooplasma, quando produzido pelos animais, e ectomanoplasma, quando produzido pelos humanos. Então, isso aqui é só uma classificação didática, né? Feita pelo Hernani Guimarães Andrade. Então, o ectoplasma, a feição do magnetismo é energia disseminada e presente em toda a natureza, e por lei evolutiva, mais apurada no homem do que no mineral, vegetal ou animal. Tá? Aí a gente vai recorrer aos espíritos. Aqui a gente tem, nos domínios da mediunidade, novamente, né? Capítulo 28, o espírito vai descrever para a gente, André Luiz, que os fluidos, eles poderiam ser classificados em fluidos A, que seriam os de qualidade superior, oriundos da esfera espiritual, ou seja, os mais puros. Vocês notem que aqui nós estamos usando o termo fluidos, não é ectoplasma, tá? É fluidos. Aí você tem detalhe, né? Ectoplasma é um fluido, tá? Mas o fluido A não é necessariamente ectoplasma. Aí fluidos B, retirados do próprio médium e dos assistentes. São os mais difíceis de manipular, né? Então, exames bioquímicos teriam revelado proteínas, aminoácidos, água, lipídios e minerais. Exames histológicos, restos de tecidos epiteliais, gordura, formas bacterianas, leucócitos. Fluido C, retirados da natureza terrestre, são os mais fáceis de manipular. Aí, a informação de André Luiz. Quando os elementos A encontram segura colaboração de B, ocorre a sublimidade do fenômeno. Ou seja, para que o fenômeno possa ser de alto nível, né, moral e eficaz, né, principalmente nos objetivos maiores, que a gente vai ver que possivelmente seria uma cura de alguém, né, porque a gente vai ver que os tempos de demonstração do fenômeno já se foram. Então, mas quando a gente tem
os melhores fluidos da categoria A, B e C, a gente vai ter o fenômeno sublime. Rogério, Oi. se eu entendi assim, para o espiritismo, Uhum. o ectoplasma ele é uma substância mais delicada, certo? Sim. E ele é formado entre o perispírito e o nosso corpo físico? É isso? Seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, ele tem uma imaginando densidade. assim, se ele interliga, né, assim, os planos, os fluidos resultantes da nossa, por exemplo, alimentação, da nossa respiração, que você falou aí, do gás e tal, é quase que fosse um metabolismo? Ele é oriundo do metabolismo, sem dúvida. Ele é Gente, oriundo do olha onde eu fui metabolismo. parar, né? Ele é. Entendi. Mas Mas a agora, ciência acha que está na célula. não, a ciência propriamente não, a ciência não confirma a existência do ectoplasma no sentido nosso, né? Ela não tem como falar isso. Ela não te diz que existe, tá? A ciência, né? O que existem são algumas medições que foram feitas aqui independentes, mas não é um Sim. reconhecimento uniforme e tal. Tá, mas já existe muitos que já estão partindo por esse lado aí já, né? Olha, se você for consultar a Associação Médico Espírita, certamente você vai encontrar dezenas de médicos que aceitam, entendem. Agora, quando você fala, tá, de uma matéria que tem, vamos dizer, uma densidade abaixo da matéria física, ou seja, ela está entre a nossa matéria física e o perispírito, ela pode não ser detectável pelos instrumentos materiais. Tá? Entendi. É a mesma coisa. Imagina hoje, você vai procurar. Imagina há 200 anos, né? Ou 300, se você disser que o ar é constituído de matéria invisível, tá? Que você não consegue pegar, você não consegue pesar, você não consegue fazer nada. Os cientistas da época iam dizer: não, você está doido, Não não existe. não Entendi. existe isso. Né? Então, é uma Não, coisa eu meio que perguntei por do aí. metabolismo, porque como a Gabi falou, né, da gente ter controle sobre o ectoplasma, aí você coloca assim, expande um pouco mais e pensa. Então, o meu ectoplasma também, eu posso cuidar dele quando cuido da minha alimentação, Não, com quando certeza. cuido da minha respiração, Sim. porque é isso, pelo menos, né, é o que dá a entender que é o que ele fala aí de quando a colaboração do fluido B combina com o fluido A, você imagina que a gente também tem como, porque no Missionários da Luz, um tempo atrás, a gente falou sobre isso, do templo que é o nosso corpo, e no fim, se você for ligar, é mais ou menos, eles querem chegar no mesmo fim, falando de outras palavras, né? Sim. É exatamente isso, tá? A gente vai cobrir um pouquinho, você vai ver que nós vamos chegar nisso, um pouquinho mais para frente. Tá? Eu vou até acelerar um pouquinho, porque a gente está um pouquinho adiantado na hora, né? Para a gente chegar nessa parte que fecha, né? Então, mas aqui, ele está falando desse assunto aqui, ó. Sendo o fluido originado no corpo físico, é dado a sua sensibilidade às ondas mentais. É natural que a qualidade do ectoplasma do médium esteja sujeita ao seu estado energético como um todo, incluindo aí as condições físicas, mentais, emocionais e espirituais. Tá vendo? Essa é a resposta, né? A equipe de sustentação é de extrema importância também. A higienização espiritual psicosfera do ambiente, feita pelos desencarnados, na dissolução de formas, pensamentos e miasmas diversos provindos das mentes enfermas. Então, olha como a que nível que a coisa chega. Se você tiver pessoa, e a gente viu isso, né, em Missionários à Luz, entrou lá o senhor P com os alcoólicos, exalando os alcoólicos. Teve que ser neutralizado imediatamente, né? Então, cuidado na alimentação do médium doador quanto ao consumo de carne, alcoólicos, bem como ao uso do fumo. A mediunidade em si é neutra. Portanto, o médium de ectoplasmia não necessariamente precisa ser portador de moralidade elevada, mas é um grande aspecto de muita importância pelo fato do médium exercer grande influência no fenômeno em si, causando transtornos vários e trabalhos dobrados aos trabalhadores desencarnados, se encontrar-se em estado de desequilíbrio. Olha que interessante. Até um médium de padrões morais duvidosos pode ser útil, até sem saber. Só que ele vai dar o dobro do trabalho para os espíritos. Olha que interessante. Não é isso que a gente que tem consciência da reforma íntima quer, né? A gente quer ajudar um pouquinho.
mas não necessariamente, tá? Como ele está explicando para a gente aqui. Então, considerando a base da realização dos fenômenos físicos, o ectoplasma, vamos dizer, permanece sempre ligado ao médium por uma espécie de cordão umbilical. Não é o ectoplasma puro que exala do médium, que é utilizado nas materializações, mas o resultado da combinação com outros fluidos, tá? E por aí vai. É muito, aqui é um aspecto importante, né? É muito raro hoje em dia encontrar médiuns desse tipo, por motivos que, segundo alguns, vão desde a inutilidade dos fenômenos tão ostensivos dos dias de hoje, até a complexidade das providências necessárias para a sua concretização com segurança para o médium e a entidade manifestante. Então, aqui a gente tem Aulus no Domínios da Mediunidade esclarecendo a gente. Olha, venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Por quê? Embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes de nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai trazer para o nosso concurso, né, uma assembleia de espíritos superiores, que certamente tem mais o que fazer, se não for, primeiro, para ajudar uma pessoa que realmente precisa, doente, ou para trazer um conhecimento que possa ajudar coletivamente a humanidade. Os espíritos superiores, eles não mimam a gente, eles não fazem uma coisa para atender a sua vontade. Eles fazem a coisa quando tem que ser feita, né? É assim que funciona. Então é interessante esse esclarecimento de Aulus aqui. Mas daí, Rogério, se é assim, eles devem ser capazes de fazer a cura numa pessoa sem ajuda de pessoas. Por que eles precisam fazer materialização? Não, na verdade, Não precisa. a gente não isso que você está falando é uma premissa que a gente quer ter, porque a gente imagina o seguinte, não, a Deus pode tudo. Não, Deus pode tudo, mas os espíritos superiores não necessariamente, tá? Eles são espíritos superiores, mas eles não podem tudo. Aqui eles deixam claro que o espírito, mesmo o espírito superior, ele precisa da energia do encarnado para fazer aquele fenômeno. É uma necessidade, tá? Lógico, para Deus tudo é possível. Mas se ele não encontrar energia no médium A, ele vai buscar no médium B, ele vai buscar na planta C, né? E ele vai buscar na esfera superior A, na esfera superior. Mas eles precisam, vamos dizer, e aquela história que Jesus diz, eu não vim descumprir a lei. Então, se a lei exige o fenômeno vai acontecer. Tá? É por aí. Sim. Aqui, eu tenho essa historiazinha do Divaldo, que ele relata a cura do câncer de garganta deles, que vocês já viram esse vídeo, tá? Vocês lembram do espírito Sheila veio e fez um tratamento nele? Eu não vou passar para a gente como vocês já viram, tá? E no fim, ela deixa para ele a Flor Edelweiss. Tá? Depois também vocês podem fazer um download desse videozinho, tem na internet, é muito interessante. Relato do próprio Divaldo. Aí entrando em Missionários à Luz, né? Capítulo 10, que fala especificamente sobre o nosso tema. Então, a gente vê, vamos dizer, no próprio capítulo anterior, e no começo dele, os preparos necessários para a sessão de materialização. Então, primeiro, a casa foi protegida por um cordão de isolamento energético. Foi promovida a ionização da atmosfera e a ozonização do ambiente. Tá? Então, aquela história do cheiro de ozônio do ectoplasma, na verdade, o cheiro de ozônio é providenciado pelos espíritos quando eles estão higienizando o ambiente. Tá? Recursos da natureza foram colhidos das plantas e das águas. Começaram o auxílio magnético ao organismo mediúnico.
o processo digestivo foi incentivado magneticamente. Em poucos instantes, o estômago apresentava-se livre. Olha que interessante. Por mais, então, vocês imaginem, por mais que o médium queira acelerar a própria digestão, você não consegue, quer dizer, você precisa de uma ajuda espiritual para isso, tá? Lógico, se aquele médium, ele já se preparou de véspera, ele comeu uma saladinha, etc e tal, melhor ainda, tá? Mas é aquela história, os espíritos vão trabalhar com os recursos que eles têm ali na hora. E aquela médium tinha o resto da digestão ali processando, né? Em seguida, começou a ser trabalhado o sistema nervoso da médium para a saída da força ectoplásmica. Então, André Luiz, né? Deixa eu só tirar aqui. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Então, Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro. Os outros 4 assistentes lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central. Cada um encarregou-se de uma determinada zona dos nervos, cervicais, dorsais, lombares e sacros. Via, espantado, os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Olha que interessante. A gente falou, alguém perguntou dos centros vitais, acho que foi a Gabi, né? Dos chakras. Então, eles precisaram ser higienizados para facilitar o fenômeno. Olha que interessante. Então, certamente a gente sabe aqui, por informação da revelação espiritual, que eles atrapalham. Vamos dizer, o chácara mal preparado atrapalha, né? Alexandre, né? O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Passes magnéticos começaram a ser ministrados sobre a cabeça da médium como serviço de indução ao desdobramento necessário. Nesse momento, percebeu-se grande choque de vibrações do recinto. O Sr. P. aproxima-se, porém, em condições indesejáveis, bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Olha que interessante, né? Alencar, é muito grave, neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, eles foram tomar a providência. O Sr. P. transpunha a porta e não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Ele não parecia um bêbado cambaleante, né? Mas os espíritos percebiam, né? E a cabeça dele, né, girando ali, atrapalhava tudo. Os princípios etílicos que ele exteriorizava pelas narinas, boca e poros são altamente nocivos e sério perigo às forças exteriorizadas pelo aparelho mediúnico. O Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas. Que vergonha, né, dar esse trabalho para os espíritos. Aí, André Luiz, prosseguiam-se os serviços. Os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas em vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar os trabalhos da noite. Então, olha lá, vamos dizer, as pessoas que deviam estar lá fazendo a vibração para ajudar, né? Na cabeça dele corria aqui, ó. Mês passado foi fraco nos negócios dele, né? Pai, permita que o meu falecido marido venha hoje, particularismo, né? Seria bom termos pelo menos uns 3 ou 4 objetos materializados essa noite. Precisamos de prova. Ah, mãe, que saudade. Então, se você vê, são pensamentos horrorosos? Não, não são pensamentos horrorosos, são pensamentos humanos, naturais, mas não ajudam. Não ajudam. Quer dizer, daí a dificuldade, espera-se uma colaboração ativa, né? Então, André Luiz, diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos que eram tratados com desvelado carinho, quais crianças queridas do coração. Em seguida, sob orientação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa e ectoplasma à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. A descrição, né? Em função da perturbação vibratória, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, foi necessário
que pedir a eles que interrompessem a concentração e passassem a cantar ou fazer música de outra natureza. Olha que interessante. Os pensamentos deles estavam atrapalhando de tal forma que os espíritos preferiam que eles cantassem, que na medida que eles cantassem alguma coisa, iriam esvaziar a cabeça dos pensamentos e não gerar formas de pensamento prejudiciais, iam sintonizar com uma música, melhorando a vibração do ambiente, né? Então, olha que interessante o que o Alexandre fez, né? Ele pegou uma pequena porção de ectoplasma e moldou, com o influxo mental dele, né, e habilidade técnica, um delicado aparelho de fonação, uma garganta ectoplásmica, ou seja, uma garganta materializada. Ele fez isso. E é curioso aqui um detalhe, né? O André Alex perguntou se ele podia ajudar, né? O Alexandre falou, não, você pode ajudar usando os seus conhecimentos médicos para me ajudar a mentalizar uma garganta funcional. Interessante esse detalhe da observação, né? Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. E aí fez-se música no ambiente. Então, uma vez alterada a vibração do ambiente, foi possível a materialização maior, né, do espírito que estava se preparando para isso. Aos poucos, valendo-se da força nervosa esterilizada, ectoplasma, e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar, que era o que deveria se materializar, né, surgiu, que era um médico, inclusive, médico terreno, né, aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Alexandre, se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o companheiro corporificado, esfalecerão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Então, essa é uma das razões pelas quais não se pratica com tanta frequência, pelos riscos envolvidos, né? Também. Com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião, pelo aquele processo de cera, né? Então, coloca a cera quente, depois ele desmaterializa e fica a forma. Depois de minutos... Só um minuto, Rogério, o interessante é que naquela tela anterior, se fosse para nós colocarmos a mão ou os pés dentro da parafina, a parafina seria moldada e ficaria oca dentro, né? Essa não, ela é totalmente sólida, não é isso? Eu acho, não sei te responder isso. Eu li que é maciça por dentro. É maciça. Não tem oco. É. Quando você vê o pé dá para ver que ela é totalmente maciça. Aqui não deu para ver por causa da posição, mas no pé que você colocou, ela está totalmente preenchida. Dentro, né? Pactada. Interessante, quer dizer, isso dá a entender a gente que ele vai desmaterializando de fora para dentro, né? Isso. Vamos dizer, da periferia para o centro. Possível. É interessante, né? Mas das duas formas seria, né, muito interessante. Mas possivelmente é isso mesmo. Até para ela resistir tanto tempo, né? Que ela está inteirinha aqui, né? Interessante. Então, a gente voltando, né? Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente integrada ao seu patrimônio biofísico. E para a gente fechar, né, vamos lembrar Jesus dos fenômenos, né, materiais, né, de materialização. Jesus multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, curou o cego de nascença, né? E Jesus aparece após sua morte. Polêmico, né? Se foi em forma material ou não, não importa, né? De alguma maneira, ele se apareceu visível, né? Então, poderia até ser uma forma ectoplasmática ou mais densa, não vem muito ao caso, né? Agora, o que é interessante vamos dizer, é o comentário de Alexandre, né? Aqui. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e de fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição,
em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com as narrativas dos evangelhos. Então, olha que emoção, né? Imagina a emoção dos apóstolos, né? Dos discípulos, quando aconteceu isso. E o preparo, né? E a equipe, imaginem a equipe espiritual de Jesus manipulando os fluidos e limpando os estômagos dos coitadinhos dos apóstolos, né? É isso, gente. Agradeço a paciência, a atenção de todo mundo. Estamos abertos aí, perguntas. Eu quero fazer só uma colocação que você falou agora do corpo de Jesus, tal. Aham. Se a gente pensar assim, para que fica fazendo materialização? Não adianta nada. Mas se você, por exemplo, vê o que está escrito na Bíblia, agora, depois da materialização, estou falando de mim, né? Tem uma parte que fala assim, que a carne e o sangue não pertencem ao reino dos céus. Uhum. Então, lá, muito tempo atrás das materializações, muito antes, já falava que, na Bíblia estava escrito, né, que o corpo e o sangue não ressuscitam. Não E aí você vai começando a juntar uma coisa, os experimentos de agora, com o que está escrito. É matéria. Aí você começa a achar resposta para um monte de coisa. Sim. Não, e a gente lembra Jesus, né? Que ele diz que ele não veio descumprir a lei. Então, a lei de dissociação bioquímica, né? Depois da saída do espírito do corpo, ela é uma lei. E Jesus não veio descumprir lei nenhuma, né? Sim. Então, tanto que ele se encarnou como bebê Jesus no colo de Maria. Se fosse assim, ele ia preservar Maria. Não, eu chego já pronto, acabou. Não é? Sim. Então, é para a gente refletir, né? Então, por exemplo, aquela transfiguração que teve lá no Sermão da Montanha, a gente deduz, então, que os discípulos que estavam lá e que viram eram médios de efeito físico. Sim. E os fenômenos de xenoglossia, né? Cada um falando uma língua e tal, né? Porque eu não achei, gente, para mostrar, mas na igreja tem um quadro, não sei de quem é, uma pintura lá, que tem Jesus, né, fazendo a transfiguração, falando lá no Sermão do Monte, e os discípulos que estavam embaixo estão deitados. Aham. Eles não estão de joelho, não estão em pé. E aí, a hora que você vê, que você colocou o primeiro lá de tudo, que você fala médium deitada, na hora veio na minha cabeça, eu até tentei achar aqui, não consegui. Os 3 que estavam lá estavam deitados, como se fossem dormindo. Gente, Então, é surreal isso. Você vê que o fenômeno não é novo, Tem né? tudo a ver. Gente, mais perguntas ou comentários para o Rogério? Usem e abusem, CIA. Rogério, se você puder tirar a apresentação, porque aí a gente vê a carinha do povo, aí eles ficam mais à vontade para fazer pergunta. Ok, já saiu, né? Já. Acho que, na verdade, esse silêncio representa um pouco o impacto que é tudo isso, né, gente? Porque não é um fenômeno fácil de produzir e muito menos fácil de aceitar. Né? É uma coisa que, como a Kelly falou, né? É surreal. É surreal para a condição que nós, enquanto espíritos encarnados, temos em ver, aceitar, produzir, estudar. Nós não temos hoje essa condição. Né? Como você falou, já passou o tempo dos fenômenos de materialização. Então, hoje, ou você acredita, ou você tem fé, ou você aceita os estudos que já foram feitos, e entende, busca entender, fazer comparações, como a Kelly também falou, né? Lá atrás isso já aconteceu, só que não tinha explicação naquela época. Né? Então, ou a gente olha isso e fala assim, não é surreal, é natural, exige muito mais do corpo, como uma quimioterapia. Exige muito mais do corpo, muito mais reações, acontece coisas no corpo em que o corpo precisa reagir e que cria fenômenos.
que o corpo em condições sozinho não conseguiria. Então, por isso precisa de toda uma equipe espiritual, precisa de um grupo de médiuns, não é só um médium, tem um médium ostensivo ali que produz o efeito de maneira contundente, mas precisa ali de uma equipe de apoio físico e espiritual. Então, nossa, imagina, para que vai ter todo esse trabalho, gente, para comprovar uma coisa que, pronto, já está comprovada. Então, faz o favor. Mas, Magali, isso você pensa, sim, eu entendo e concordo com você, só que quando você, por exemplo, eu, que vim de uma religião que eu nunca pensei assim, não é uma coisa normal que a minha avó contava, que a minha avó falava, para mim, tudo é novo. E quando o Rogério traz... não estou contestando isso, imagina. Eu digo que o coração da gente fica feliz, é isso que eu quis dizer, do surreal. Porque mesmo não estudando isso na religião católica, quando você pega um estudo legal, feito e você leva para o que você aprendeu, até nas pinturas já existem, tudo dizendo a mesma coisa. É isso que eu quis dizer, o surreal não é coincidência. A gente vai, por isso que eu falo que a religião daqui um pouco não vai existir, a gente vai jogar tudo numa coisa só, porque a gente está falando tudo igual de palavra diferente. É isso que eu entendo. E como Deus é maravilhoso, olha, né? Porque ele já vai deixando esses rastros desde que o mundo é mundo. Só uma pergunta agora sobre o tema. Quando ele fala do toque, isso eu perguntei até na outra aula, ele fala assim que é perigoso, enfim, para o médium, né, que está fazendo a doação. Aí, quando eu fui ver lá do Chico ou de outros, esse peixe, que nem você colocou, põe a mão aqui, né, pode me tocar. Por que nessa hora não aconteceu nada com o médium? Eu não entendi muito isso. Não, espera um pouquinho. Você está falando da experiência da materialização. Não, espera um pouquinho. Esse caso em que eu mencionei que tocou foi da médium de Perrance, lá da Suécia, não é isso? Então, mas eu li outros agora, sim, que acho que foi Pedro Leopoldo, sei lá, em algum lugar, que alguém tocou na médium, no espírito materializado. E aí eu fiquei pensando, como a gente lê no livro, que é perigoso, por que ali aconteceu? O que é... acho que eu não entendi. Por que não fez mal para o médium nessa situação? Pois é, a gente, na verdade, o que a gente tem vamos dizer assim, de elementos para raciocinar aí vamos dizer, é o que a gente expôs, né? Agora, o que a gente percebe é que o plano espiritual tem mais recursos do que a gente imagina. Da mesma maneira como eles neutralizaram o Sr. P, foi um imprevisto, né? O Sr. P foi um imprevisto, tá? Sim. Mas precisou ali possivelmente de meia dúzia de espíritos para ele ir lá e neutralizar o Sr. P, tá? Certamente que numa situação como essa, alguém tocou o médium. Imagino eu, tá? Que vai precisar uma outra meia dúzia de espíritos lá cuidar sei lá, das células da médium para não deixar prejudicar. Foi uma coisa mais assim prevista e preparada para aquela situação. Mesmo porque sim, porque eles têm que prever isso, porque a gente sabe que não deve tocar, mas aquele assistente lá, sei lá, deu 5 minutos nele e tocou, entendeu? Entendi. E os espíritos não vão permitir que ocorra uma coisa indevida, quer dizer, uma pessoa que está lá se doando para isso, não deve, ou deveria passar por isso ou não sabemos, tá? Mas dá para tirar uma analogia com o caso do Sr. P lá. Ele foi neutralizado, porque foi necessário e foi um imprevisto. Foi um imprevisto, né? E a materialização do espírito, por exemplo, ele tem a ver, por exemplo, o fluido do médium, por exemplo, ele fica uma materialização mais sutil de acordo com alguns e mais denso com acordo de outros, ou não? Não, a gente não tem essa informação, né? De densidade. A gente não tem elementos para falar disso propriamente. Eu perguntei isso que quando eu li lá sobre o Chico, quando ele ficava num quartinho e acendia, aí embaixo eles falaram assim, quando o Chico fazia, era através do Chico a materialização, parecia mais fluídico, mais iluminado e menos denso. E quando era outros médiuns, parecia mais real, assim, uma coisa não tão espiritualizada, não sei como dizer.
Vamos dizer, é muito difícil a gente resgatar esse tipo de informação, né? Porque faz muito tempo, depende do que um contou, outro falou, outro viu, outro não viu, né? Sim. Então, por exemplo, um relato, vamos dizer assim, de primeira pessoa, né, que a gente tem, Sim. é o relato do Divaldo, né? Certo. Então, segundo o Divaldo nos conta, o câncer dele foi curado e está curado até hoje, tanto que ele está falando aí até hoje, né? Com 90 e tantos, né? E ele tem a florzinha Edelweiss no livro dele lá no museu até hoje. Então se fala, a densidade daquela flor foi perfeita, que está lá até hoje, né? Sim, sim. Então mas Oi. Posso falar? Pode. Mas é assim, um trabalho desse, Kelly, ele não é um trabalho que acontece em qualquer trabalho mediúnico. Eles são muito preparados anteriormente. É preparado com muita antecedência e com um grupo de gente que está realmente voltado para isso, se preparam bem. Então, não é só no plano material, nós vamos fazer um trabalho de materialização, o plano espiritual inteiro se prepara. Então, é um grupo coeso, é um grupo sério, é um grupo que tem responsabilidade, compromisso com isso, e vão fazer isso da melhor maneira possível. Não é qualquer centro espírita que trabalha com isso. Não é. É muita responsabilidade de quem está fazendo, de quem está trabalhando, inclusive dos espíritos que vêm para esse trabalho. E por que não faz? Por que não se faz mais? Porque antigamente você precisava provar isso, mostrar isso. Hoje em dia, não, nós já temos certeza, já sabemos disso. Eu trabalhei muitos anos e nunca, em nenhum momento no nosso centro, nenhum dos diretores do centro falou: ó, nós vamos tentar fazer ou vamos trabalhar para fazer. Não, está concretizado para nós, né? Para mim também. Obrigada. Eu não me preocupei em saber como é que era feito. E eu acho que também tem uma outra coisa que, como o Rogério falou, e até a Madá, a espiritualidade, ela nos conhece profundamente. Então, os planos B tem lá disponível, porque ele sabe da nossa fragilidade, né? Que a gente é curioso e que, sem querer, às vezes não é nem por ignorância, tal, esquece mesmo, é o teu hábito de chegar e tocar. Agora, com a pandemia, que a gente está evitando de tocar nas pessoas, mas mesmo assim, quando a gente encontra, ai, que saudade, pai, eu vou te tapar um abraço, né? Então, eles sabem da nossa curiosidade, os nossos defeitos e o quanto nós, mesmo sabendo, porque, veja bem, quem sabe disso, gente, que nós estamos falando aqui, que não é para tocar numa sessão de materialização. A Madá falou a verdade, os grupos são super fechados, não acontece em qualquer lugar. Mas, mesmo assim, as pessoas têm que estudar para saber isso, porque senão ela não sabe que não pode tocar, né, Madá? Sim, tem que estudar, e geralmente, quando vai acontecer uma sessão dessa natureza, se tem alguém muito curioso que quer participar, eles são muito selecionados. Eles são muito... Até em trabalhos menos densos, que são menos comprometedores, eu acho que a espiritualidade tem sempre uma preocupação de selecionar o grupo espírita encarnado que vem e o grupo e os trabalhadores do plano espiritual que vão participar de trabalhos especiais. Não é assim, aleatório, não. Os espíritos materializados sempre são médicos ou não? Isso não é regra. Isso não é regra. Médicos? Os materializados, ela está perguntando se são sempre médicos. Não. Não, assim, o que o André Luiz colocou para a gente, o Aulus colocou, é o seguinte: atualmente, eles acham que só se justifica
o fenômeno Se for para para cuidar de pessoas enfermas. Então, mas não significa que só o médico possa ser materializado, né? Mas, por exemplo, quando é para cura, eu quis dizer, é a minha ignorância, gente, desculpa aí. Quando não, é mas para cura, a gente não tem objetivo, a gente não tem como dizer isso. Jesus cursou a faculdade de medicina? é isso que eu queria saber. Não, Então, não tem como a gente saber não se... tem. Entendi. Você não tem essa resposta, né? Entendi. Num trabalho desse, você não vai materializar o Bezerra de Menezes para fazer um tratamento. Aham. Não vai. É bem interessante esse capítulo, mas ainda a gente precisa de muita pesquisa, de muito conhecimento, e a gente percebe que mesmo os estudiosos do espiritismo, eles já deixaram isso no passado, porque já tem tanta coisa comprovada, e você aceita, acredita, trabalha, porque o espiritismo de hoje ele está muito mais voltado para a reforma íntima do médium do que para mostra o que veio do passado, como foram as pesquisas, como todos esses pesquisadores antigos que o Rogério falou, mas hoje tudo isso já está esclarecido. Então, hoje, quem é o espírita que está trabalhando nas casas espíritas? É o espírita que está procurando esse conhecimento, mas trabalhar no seu interior, na sua reforma íntima. Nós temos que contribuir com aquilo que nós já temos de conhecimento, de sabedoria, para melhorar estas entidades que ainda sofrem, que ainda precisam de esclarecimento, que ainda precisam desse nosso amor, desse nosso trabalho, dessa nossa preparação. É muito difícil um centro que faz materialização. Não são essas as novas propostas, digamos assim. Sabe que eu fico pensando, se também não cabe esse pensamento que a gente pegou no livro o tempo inteiro, né? Quando eles falam para o André, tá, essa é a informação, mas não fica levando tudo isso, eu sei que você está escrevendo e querendo elucidar, mas não perde seu tempo com isso, porque não tem condição de explicar tudo, eles não têm condição desse entendimento, né? Então, mas eu fico isso aí pensando foi, nisso também. veja, Amélia, isso foi escrito na década de 40. Esses esclarecimentos, que eles são extremamente importantes, mas foram escritos num período que o espiritismo estava começando a aparecer no Brasil. Na década de 40, de lá para cá se evoluiu muito. Houve um processo evolutivo muito grande no espiritismo. Muitos outros pensadores vieram, muita gente escreveu muita coisa interessante. É preciso ler, por exemplo, as obras do Manuel Filomeno de Miranda, do Hermínio de Miranda, sabe? Claro, eles estão conectados com o Divaldo, mas é coisa mais moderna, com a Joana de Ângeles, sabe? Então, são espíritos que já vieram numa outra postura, num período mais próximo da gente. E que é interessante conhecer, sim. Vocês que são mais jovens, que estão começando o aprendizado, é preciso conhecer essas obras também. É extremamente importante. Tá? Desculpa que eu te interrompi, Amélia. Imagina, pelo amor de Deus, não me interrompeu, não. É que eu fiquei pensando nisso, porque, assim, realmente, né, já está aprovado que acontece, que é possível acontecer, e mesmo que seja uma obra antiga, pensando até na atualidade, eu não sei até o quanto não vem essa inteligência, até para nós, enquanto encarnados aqui, não perde tempo com isso.
né? Toca com outras coisas, porque você precisa ter fé e você precisa ajudar, né? Calma Além que a de hora ficar... vai chegar de entender, né? Ainda É não está na maior, hora. né? É. Dá o seu tempo, é maior. Sei lá, não sei. Juro que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Então, podemos encerrar aqui a gravação? Fazer só uma colocação. A Madá falou muito bem e eu queria complementar aquilo. Nós já saímos da fase do espiritismo fenomenal. O espiritismo que a gente precisa divulgar agora, e nós somos os responsáveis, é do espiritismo comportamental. Mostre como é que você é agora. Sermos exemplos. Com todo respeito, a gente está brincando de Jesus. Ele foi exemplo e a gente tem que se espelhar na ideia dele, a gente se melhorar e os outros olharem para a gente e terem como referência. Olha, a doutrina espírita transformou essa pessoa numa pessoa melhor. Eu também gostaria de fazer isso comigo. Essa é a ideia. Mais algum comentário? Adoro isso, porque fica além da fala, né? Ai, sou espírita, sou kardecista, sou, né? Vai além, não desmerecendo, óbvio, tudo isso, porque é a nossa base mesmo, mas vai além desse egocentrismo, dessa necessidade de inflamação do espírito de todo esse conhecimento, né? Vai da caridade, da própria lei de Deus mesmo, né? Do amor. Isso é muito legal. Mais alguma colocação, gente? Mas achei o Rogério fantástico. Nossa, eu acho um capítulo extremamente difícil. Essa parte é muito difícil, gera muita dúvida, realmente. Mas eu achei a palestra foi ótima, foi fantástica. Tá? Parabéns, Rogério. Obrigado. Olha, só para finalizar, se perguntaram uma vez lá para um espírito, né, superior, como é que você poderia resumir, né, os ensinamentos todos, né? Com 5 letrinhas. Amor. Amor. Está tudo explicado. O amor verdadeiro, o amor amplo, o amor universal, né? Aquele que a gente não consegue nem explicar direito. Esse resume toda a lei, todos os profetas, todos os fenômenos e tudo. Amor resolve tudo. É isso. Isso aí. Ai, Rogério, obrigada, adorei. Obrigado. Adorei. Essa coisa da ciência, né, do físico, do magnetismo, que fica tão presente nesse livro, me inspirou um pouco mais com essa leitura desse livro, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade mesmo, né? Mas agora, quando a gente fala dessa fluência do magnetismo, do positivismo, do amor, dessa sensação que você falou, é indescritível. Só quando você ama alguma coisa ou alguém muito, e nem sei se é incondicional, porque pelo que eu entendi, a gente nem sabe o que é isso ainda, mas é só quando você chega próximo desse sentimento é que você entende um pouquinho da grandiosidade de tudo isso, né? Obrigada.